Você já se perguntou por que sente que o amor verdadeiro escorrega por entre seus dedos? Porque, apesar de todos os livros que você leu, das afirmações que repetiu e dos conselhos que seguiu, você ainda sente um profundo vazio em seus relacionamentos. A resposta não é aprender mais técnicas para conquistar ou se transformar em alguém mais desejável. Está em algo muito mais profundo, em sua capacidade de abraçar o que você mais teme em si mesmo. Hoje não vou falar com você sobre teorias românticas ou fórmulas mágicas para o amor. Vou compartilhar com vocês uma verdade que Carl Jung, o grande explorador da alma humana, nos revelou décadas atrás. O amor autêntico só pode florescer quando você faz as pazes com sua sombra, com aquelas partes de você que você queria esconder, silenciar e rejeitar por anos. Se você está aqui, algo dentro de você já sente que o amor não pode continuar sendo essa montanha-russa de deficiências e expectativas. Você sabe que deve haver outra maneira de amar, uma que não o deixe constantemente se perguntando se você é o suficiente. Essa intuição é a sua sabedoria interior chamando você para um caminho mais profundo. Ao longo de sua vida, você experimentou o amor, sim. Você amou e foi amado. Mas se você for completamente honesto consigo mesmo, também sentiu aquele vazio persistente, aquela sensação de que algo estava faltando mesmo nos momentos mais intensos. Você sentiu medo do abandono, a ansiedade por não ser suficiente, a necessidade constante de provar seu valor. E isso não é coincidência. A maioria de nós aprendeu a amar não pela integridade, mas pela falta. Desde tenra idade, absorvemos ideias distorcidas sobre o amor. Aprendemos que amar era agradar, que o afeto tinha que ser conquistado, que se deveria merecer ser amado por meio de um desempenho perfeito. Crescemos moldando nossas emoções para nos encaixarmos, escondendo nossas partes desconfortáveis para evitar a rejeição. É assim que atingimos a maioridade, carregando essas feridas invisíveis em nossos relacionamentos. Nós nos apaixonamos não por liberdade, mas por necessidade desesperada. Procuramos nos outros o que achamos que nos falta. Nós nos apegamos, desistimos de nosso poder, repetimos padrões destrutivos, projetamos nossas deficiências. Dizemos a nós mesmos que amamos, quando na realidade estamos apenas tentando preencher lacunas que nunca deveriam ter existido. O que ninguém nos ensinou é esta verdade fundamental. Até que você olhe para dentro, até que você reconheça e abrace sua sombra, você continuará a buscar o amor como quem busca água no deserto. Cada vez que você o encontrar, parecerá real por um momento, até que inevitavelmente desapareça, deixando-o com mais sede do que antes. Carl Jung colocou com clareza devastadora: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. O caminho para o amor autêntico não é o caminho do pensamento positivo constante, ignorando suas feridas ou sempre tentando ser perfeito. É a maneira corajosa de olhar para o que dói, de parar de fugir de si mesmo. Aquela parte de você que te envergonha, aquela emoção que você não quer sentir, essa característica que você critica duramente nos outros, tudo isso faz parte de você. Não está lá para puni-lo, mas para guiá-lo em direção a uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. Sua sombra não é sua inimiga. É uma parte de você que aprendeu a protegê-lo, a defendê-lo, a ajudá-lo a sobreviver em circunstâncias difíceis. Mas é aqui que muitas pessoas se perdem no processo. É relativamente fácil amar o que você gosta em si mesmo, sua inteligência, sua ternura, sua força, sua generosidade. O verdadeiro desafio é aprender a amar também seu medo, sua insegurança, sua inveja, suas necessidades não atendidas, sua raiva reprimida. O desafio é parar de lutar contra essas partes e começar a integrá-las com compaixão. Esta é a diferença crucial entre um amor imaturo e um consciente.
O amor imaturo espera que a outra pessoa preencha seus vazios emocionais, cure suas feridas, complete você. O amor consciente entende que você deve primeiro reconhecer que esses vazios pertencem a você, que eles fazem parte de sua história pessoal e que não há ninguém no mundo que possa curá-los para você. É um trabalho interior que requer honestidade brutal e também ternura infinita para consigo mesmo. Pense nisso honestamente. Quantas vezes você se sentiu profundamente atraído por alguém apenas para descobrir mais tarde que eles ativaram suas inseguranças mais profundas? Talvez você sentisse que não era interessante, atraente ou valioso o suficiente. Talvez você tenha se tornado emocionalmente dependente. Talvez você tenha se perdido completamente tentando agradar ou tenha se desligado por medo de abandono. Isso não foi uma coincidência cósmica. Essa pessoa estava ativando sua sombra. Jung falou do fenômeno da projeção, aquele ato inconsciente de ver nos outros o que não reconhecemos em nós mesmos. E isso é verdade tanto para o que admiramos intensamente quanto para o que detestamos profundamente. O que o irrita desproporcionalmente em outra pessoa, geralmente é um reflexo de algo não resolvido dentro de você. E o mesmo acontece com o que você admira com intensidade quase dolorosa. Atrai você porque é uma parte de você que está adormecida, esperando para ser despertada e integrada. Talvez você seja atraído por pessoas livres, espontâneas e selvagens, porque você mesmo viveu muito contido, muito estruturado, negando sua própria natureza expansiva. Ou talvez você deteste profundamente aqueles que são arrogantes ou dominadores, porque você mesmo reprimiu seu desejo natural de se sentir poderoso, de se expressar sem medo do julgamento dos outros. Tudo o que desperta em você uma emoção intensa é um espelho, e os espelhos nunca mentem. Seus relacionamentos têm sido reflexos precisos do seu mundo interior, não para puni-lo, mas para ajudá-lo a se ver com mais clareza. Até que você se torne consciente desses padrões profundos, você continuará repetindo a mesma dinâmica com pessoas diferentes, uma e outra vez. Você mudará de parceiro, mas não de padrões emocionais, porque o padrão não reside neles, ele reside em você. E aqui não há espaço para culpa ou autopunição, apenas para responsabilidade consciente. A responsabilidade de olhar com novos olhos, parar de se perguntar por que os outros o machucam e começar a se perguntar que parte de você escolheu ser nessas situações. Que crença profunda, que ferida não curada, que história interior o levou a normalizar esse tipo de amor. Isso não é autoacusação destrutiva, é empoderamento genuíno. Porque enquanto você continuar acreditando que o problema está exclusivamente fora de você, você continuará a ser uma vítima de suas circunstâncias externas. Mas quando você olha para dentro com ousadia e reconhece seu papel na criação de suas experiências, você recupera seu poder pessoal. Você não precisa mais que o outro mude para se sentir bem. Você muda e, a partir daí, todo o seu mundo relacional é transformado. Eu sei que isso pode parecer estranho, talvez até injusto. Como você vai ser responsável por seus ferimentos se foram os outros que o machucaram? E você está certo nessa distinção. Não é sua culpa o que aconteceu com você, especialmente em sua infância, mas é sua responsabilidade o que você faz com essas experiências agora. Você pode continuar a viver dessa ferida, permitindo que ela dite suas escolhas e reações. Ou você pode transformá-lo em sabedoria, em força, em compaixão. Você pode continuar procurando por amor como alguém procurando uma tábua de salvação no oceano. Ou pode se tornar a fonte constante de amor que sempre desejou. Esta é a reviravolta profunda que Jung nos propõe. O momento em que você para de procurar o amor como se fosse algo externo esperando para ser encontrado e começa a cultivá-lo internamente como seu estado mais natural. Quando você percebe que o amor não é algo que você recebe passivamente, mas algo que você é ativamente,
Não é algo que você merece apenas se atender a certos requisitos, mas seu estado mais autêntico, ao qual você retorna quando para de esconder partes essenciais de si mesmo. A partir desse lugar de integridade, tudo muda naturalmente. Quando você não precisa mais de outra pessoa para completá-lo, você pode escolher entre a liberdade genuína. Quando você não teme mais o abandono, pode estar presente sem a ansiedade constante. Quando você não se julga mais duramente, pode ver o outro com verdadeira compaixão. E quando você ama a partir de sua plenitude interior, você para de fazer do amor uma transação comercial e o transforma em uma expressão artística. O paradoxo é belo e libertador. Quanto mais você se aceita completamente, com todas as suas luzes e sombras, mais fácil se torna amar e ser amado autenticamente. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você se tornou completo. Você não precisa mais esconder aspectos de sua personalidade. Você não precisa mais implorar por afeto. Você não se perde mais na identidade do outro. Você está em casa consigo mesmo e, a partir daí, começa a experimentar relacionamentos de uma maneira totalmente nova. Não mais como um refúgio desesperado de seu vazio interior, mas como um espaço sagrado onde você pode compartilhar sua abundância emocional. Não mais como uma tábua de salvação, mas como um espelho claro no qual você pode se ver, aprender e crescer. E, acima de tudo, como uma oportunidade de viver o amor, não como uma necessidade compulsiva, mas como uma presença consciente. Quantas vezes você já percebeu que está preso em um ciclo repetitivo? Você muda de parceiro, muda de ambiente, até tenta mudar aspectos de sua personalidade, mas de alguma forma sempre sente as mesmas emoções novamente, a mesma sensação familiar de abandono, o mesmo medo paralisante de rejeição, a mesma necessidade exaustiva de provar constantemente seu valor. E mesmo que a pessoa à sua frente seja completamente diferente, a emoção interna é exatamente idêntica. Isso não é coincidência, é um padrão profundo. E cada padrão é um chamado urgente, uma mensagem do seu inconsciente que lhe diz: há algo não resolvido aqui. Aqui está uma ferida que ainda não foi vista com clareza e amor. Padrões relacionais não são erros cósmicos ou punições kármicas. Eles são guias sábios. E mesmo que doam profundamente, mesmo que o desgastem emocionalmente, mesmo que o façam duvidar de sua capacidade de amar e ser amado, eles têm um propósito transformador: mostrar exatamente o que você ainda precisa integrar, levá-lo de novo e de novo à raiz de sua história emocional. Porque o que você não cura conscientemente, você repete inconscientemente, não como punição divina, mas como uma profunda tentativa de resolução. Há uma parte de você que ainda está procurando reparar o que foi fraturado em sua infância ou adolescência. Se você não foi realmente visto, procurará alguém que o faça se sentir especial e importante. Se você foi abandonado física ou emocionalmente, procurará alguém que prometa ficar para sempre, mesmo que não cumpra essa promessa. Se você aprendeu que o amor envolve dor, você será estranhamente atraído por relacionamentos onde o sofrimento é parte integrante do vínculo. Não porque você o queira conscientemente, mas porque seu sistema nervoso o reconhece como amor verdadeiro. É o familiar, é o conhecido, e o conhecido, embora doa, é neurologicamente confundido com o seguro. Este é um dos paradoxos mais cruéis da alma humana. Podemos passar décadas perseguindo o que nos machuca, simplesmente porque é familiar e previsível. É por isso que sair do padrão destrutivo não é um processo simples. Não basta entendê-lo racionalmente. Não basta dizer: não quero mais isso na minha vida. Você tem que fazer algo muito mais profundo e desafiador: reprogramar seu corpo, sua mente e seu coração. E isso começa com uma decisão fundamental: parar de fugir de si mesmo. Porque esses laços que te desgastam, que te deixam se sentindo menos valorizado, que gradualmente desligam sua luz interior,
no fundo, nada mais são do que um eco externo das partes de você que ainda não se sentem dignas de amor genuíno. Até que você se volte para essas partes com compaixão e firmeza, elas continuarão a sabotar inconscientemente sua capacidade de amar livremente. Não se trata de se culpar por seus padrões, trata-se de acordar para eles. Tudo o que você viveu teve um significado profundo, até mesmo os relacionamentos que o quebraram, até mesmo os laços que o confundiram e o fizeram duvidar de si mesmo. Tudo o tem levado a este momento de consciência, a si mesmo que você não soubesse. Naquele momento em que você decide parar cegamente de seguir o roteiro de sua ferida e começar a escrever conscientemente a história de sua cura. Mas para isso, você precisa parar de procurar respostas exclusivamente no comportamento do outro. Você precisa se fazer perguntas desconfortáveis, perguntas que não procuram culpá-lo, mas esclarecê-lo, perguntas que cortam desculpas e vão direto ao cerne de sua experiência. Que parte de mim esse relacionamento específico escolheu? Que necessidade profunda ele estava tentando satisfazer? Onde aprendi que o amor deve incluir o sofrimento? Quem estou tentando salvar por meio dessa pessoa? Para quem estou tentando provar que tenho valor? Essas perguntas não são para torturá-lo, elas são para libertá-lo, porque cada resposta honesta o aproxima da raiz de seus padrões. E quando chegas à raiz, quando tocas a fonte das tuas feridas, descobres algo surpreendente. Ali, precisamente onde pensavas que só havia dor, há também uma poderosa semente de liberdade. Uma possibilidade genuína de fazer as coisas de maneira diferente, de escolher de um lugar diferente, de se amar o suficiente para não traí-lo novamente em troca de carinho. De respeitar tanto a si mesmo que você se torna incapaz de ficar em lugares onde não pode ser autenticamente você mesmo. Mas esse processo de transformação não é linear ou previsível. Não espere uma evolução limpa e rápida. Haverá momentos de profunda dúvida em que você questionará se está realmente progredindo. Você voltará a padrões familiares. Você ficará tentado a retornar ao que não lhe serve mais, simplesmente porque é familiar e requer menos energia emocional. Isso não significa que você falhou ou que não tem a força necessária. Isso significa que você está no processo muito humano de reprogramar todo um sistema que funcionou a partir do medo e da sobrevivência por anos ou décadas. E o medo não desaparece da noite para o dia por meio de afirmações positivas. O medo é transformado olhando diretamente para ele, respirando-o conscientemente, abraçando-o como parte de sua experiência humana. E então, gradualmente, deixa de ter poder absoluto sobre suas decisões. Portanto, um dos atos mais poderosos que você pode realizar neste caminho é aprender a se observar sem julgamento, como se você fosse um cientista fascinado da alma humana, com curiosidade genuína, com presença amorosa, com honestidade compassiva. Quando você sentir uma reação emocional intensa, não a suprima automaticamente ou se julgue por tê-la. Assista com interesse. Quando alguém desperta em você uma emoção avassaladora, seja desejo, raiva, frustração ou apego desesperado, pare conscientemente. Pergunte a si mesmo gentilmente: o que está sendo tocado aqui? Que parte de mim está falando através dessa reação? Você pode descobrir que o que mais te machuca no comportamento do outro é exatamente o que você se recusa a reconhecer em si mesmo. Talvez essa necessidade desesperada de sua atenção não seja realmente para aquela pessoa específica, mas para uma parte interna de você que se sentiu invisível por anos. Talvez essa raiva que o consome não seja diretamente provocada por suas ações, mas seja a voz de um eu mais jovem que nunca poderia se expressar sem ser punido ou rejeitado. Talvez aquele sentimento avassalador de não sou suficiente não seja causado pelo outro, mas reativado por ele, tocando uma ferida muito mais antiga.
quando você começa a ver essas conexões claramente, algo fundamental muda em sua experiência. Você não precisa mais lutar constantemente com o relacionamento externo. Você não precisa mais fazer do outro o inimigo ou o salvador de sua história. Você pode ver que o conflito aparente é apenas uma porta de entrada e que, ao cruzá-lo conscientemente, você pode chegar a uma compreensão muito mais profunda de si mesmo. É isso que torna os relacionamentos poderosos professores de crescimento. Não porque sejam perfeitos ou livres de desafios, mas porque refletem com precisão matemática o que você ainda precisa integrar dentro de você. E toda vez que você escolhe olhar honestamente em vez de culpar reflexivamente, crescer conscientemente em vez de reagir automaticamente, curar intencionalmente em vez de repetir cegamente, você está reescrevendo ativamente sua história emocional. Você está gradualmente retornando a si mesmo, aquela essência que existia antes de você aprender, que tinha que se fragmentar para sobreviver. Mas isso requer uma decisão consciente e sustentada. A decisão de parar de procurar o amor como quem busca um remédio para a dor e começar a cultivar o amor como quem cuida de um jardim sagrado. Com paciência, com presença, com dedicação amorosa. E esse jardim de amor autêntico inevitavelmente começa dentro de você. Porque até que você se torne aquele espaço seguro que tanto buscou nos outros, você continuará a atrair naturalmente relacionamentos que refletem sua insegurança interior. Relacionamentos em que você sente que precisa provar constantemente seu valor, convencer o outro de que merece ser amado, implorar por atenção e carinho ou mudar aspectos essenciais de si mesmo para atender às expectativas dos outros. Mas quando você mesmo se torna um lar emocional, um refúgio interior, uma presença amorosa para si mesmo, então, e somente então, você pode se relacionar com a liberdade genuína. Você pode amar sem o medo paralisante do abandono. Você pode se render sem a necessidade desesperada de ser resgatado emocionalmente. E não é que os relacionamentos se tornem perfeitos ou livres de desafios naturais. É que você não está mais disposto a se perder no amor. Você não precisa de outra pessoa para salvá-lo de si mesmo. Você se salvou, voltou para si mesmo, tornou-se sua própria casa. A partir desse lugar de integridade pessoal, seus relacionamentos mudam natural e organicamente. Não porque você manipula ou controla os outros, mas porque você não escolhe mais a falta emocional. Você não é mais atraído pelo que te machuca ou diminui. Você não confunde mais intensidade dramática com amor profundo. Você começa a ver a beleza genuína na calma e estável. Você encontra segurança real no que é consistente e honesto. Você descobre o poder autêntico no simples e direto. Você começa a escolher de forma diferente porque é fundamentalmente diferente. O amor deixa de ser uma necessidade compulsiva e se torna uma celebração consciente da vida. E essa transformação interior representa a verdadeira liberdade emocional. Ser capaz de se compartilhar autenticamente sem o medo constante do abandono. Ser capaz de falar sua verdade sem o terror de desaparecer nas expectativas do outro. Ser capaz de estabelecer limites claros sem a culpa incapacitante que costumava acompanhá-lo. Ser capaz de se afastar quando é genuinamente necessário. Não da raiva reativa, mas do amor próprio consciente. Porque nem todo vínculo está destinado a permanecer em sua vida para sempre. Alguns vêm simplesmente para mostrar aspectos de si mesmo que você ainda não tinha visto claramente. Outros vêm para ajudá-lo a praticar e fortalecer sua nova versão mais integrada. E alguns, os mais sagrados e profundos, surgem quando você não precisa mais desesperadamente deles para sobreviver emocionalmente, mas os escolhe livremente. Não para ser completado ou curado, mas para caminhar juntos a partir da abundância mútua, da plenitude compartilhada. Mas para chegar a esse nível de relacionamento consciente,
Primeiro, você precisa passar pelo desconforto natural de romper com padrões familiares mais destrutivos. Você tem que encontrar coragem para dizer basta a dinâmicas que, embora familiares, não servem mais para você crescer. Devemos aprender a tolerar o vazio emocional, o silêncio interior, a espera sem certezas. Você tem que resistir conscientemente ao impulso automático de voltar ao que você não é mais, simplesmente para evitar a ansiedade crescente. E esse é precisamente o momento em que você vai se expandir mais como ser humano. Porque naquela pausa estranha, onde antes você corria automaticamente para preencher o vazio com qualquer pessoa disponível, agora você fica conscientemente consigo mesmo. Você se apega à incerteza. Você ouve a si mesmo com compaixão. Você abraça a vulnerabilidade. E nesse gesto aparentemente invisível, você está curando gerações de abandono emocional. Você está reescrevendo a história de sua linhagem por dentro. Chegará um momento, se você continuar comprometido com esse caminho de crescimento, em que olhará para trás com admiração e se perguntará como poderia ter vivido tantos anos desconectado de sua essência autêntica. Como você poderia ter acreditado que precisava se transformar em outra pessoa para ser digno de amor? Como você conseguiu sobreviver sendo uma metade silenciada de si mesmo, uma versão editada para o consumo de outra pessoa? E você ficará surpreso ao perceber uma verdade libertadora. Não foi você quem não foi valioso ou interessante o suficiente. Foi sua ferida emocional que falou por você, ditando suas escolhas e limitando sua expressão autêntica. Algo profundo é transformado quando você para de se ver através do filtro distorcido de suas deficiências emocionais. Quando você para de medir seu valor com base no quanto eles o desejam romanticamente, quão indispensável você consegue se tornar na vida de alguém ou com que sucesso você consegue fazer com que uma pessoa fique ao seu lado por medo de perdê-lo. E em vez disso, você começa a sentir genuinamente, sem ter que fingir ou se convencer, que sua existência não requer justificativa externa. Esse momento de transformação não vem como uma explosão dramática. Manifesta-se gradualmente em pequenos, mas significativos atos de amor próprio. Nas ocasiões em que você decide conscientemente não responder a essa mensagem impulsionada apenas pelo medo da rejeição. Nas noites em que você escolhe a solidão consciente em vez da distração automática. Da maneira completamente nova, você fala consigo mesmo internamente quando sente que cometeu um erro. Como você começa a defender sua paz interior com a mesma determinação com que defendeu anteriormente sua necessidade desesperada de ser amado pelos outros. Então, você percebe claramente, você não está mais disposto a implorar por amor ou atenção. Você não tolera mais dinâmicas relacionais que fragmentam sua alma em troca de companheirismo superficial. Você não se torna mais uma versão digerível e conveniente de si mesmo apenas para evitar o desconforto dos outros. Você começa a se mover a partir de uma raiz emocional completamente diferente, de uma identidade que não é mais negociada ou adaptada para a sobrevivência. E embora esse processo possa parecer paradoxal, essa profunda mudança interna é naturalmente refletida em seu mundo externo. As pessoas que costumavam atraí-lo obsessivamente não são mais capazes de fisgá-lo emocionalmente. As histórias dramáticas que você costumava repetir compulsivamente não capturam mais seu interesse. Não porque você se tornou frio ou insensível, mas porque você se tornou conscientemente seletivo. Você não ama mais por fome emocional, mas por plenitude interior. E essa diferença muda absolutamente tudo em sua experiência relacional.